aqui duas ilustrações, né, só para reforçar o que nós falamos anteriormente. Aqui dois escravos treinando clandestinamente a sua arte, fazendo seus movimentos de defesa pessoal. Notem, né, que nós não temos aqui nenhum instrumento musical, não temos nada, logicamente, né, se a prática era proibida, você não poderia fazer barulho, você tinha que estar na clandestinidade, chegando aqui uma autoridade policial para coibir. E num outro quadro aqui também, nós temos aqui os escravos sendo levados, né, os negros escravos sendo levados possivelmente para prestar depoimento e para dar satisfação às autoridades da época. Pois bem, quais os fatores que levavam à perseguição? Os negros, os escravos negros, eles tinham essas proibições, não era por implicância, não era por nada. Tinha, igual eu falei, uma questão ideológica, um mecanismo de controle necessário para se fazer com que os negros dessem o mínimo de trabalho possível acerca de rebeliões, acerca de revolta, né? Então, quais os fatores que o autor nos aponta que levavam a essas perseguições? Quebrar o sentimento de nacionalidade do escravo, né? Você reprimir de qualquer maneira todas aquelas manifestações que faziam com que ele ainda tivesse um vínculo com a sua terra natal, um vínculo com a África. Quebrar também, quebrando esse sentimento de nacionalidade, você está quebrando a autoconfiança, atacar mesmo a autoestima do negro, atacar mesmo a autoestima do escravo, fazer com que ele se sinta inferior e se coloque na posição de inferior. Porque ele, se praticasse a capoeira livremente, se divertisse no samba, se tivesse a liberdade de fazer os seus cultos religiosos, manter seu vínculo com a sua ancestralidade, ninguém segurava, o negro ia ficar muito fortalecido. Então, na cabeça dos dominantes da época, eles tinham que fazer com que esses mecanismos de pressão, esses mecanismos de coação, melhor dizendo, ferisse o negro na sua integralidade. Então, sentimento de nacionalidade, quebrar isso, quebrar o vínculo com a terra natal, fazer com que o escravo fosse um ser sem pátria e sem memória da pátria anterior, quebrar a sua autoconfiança, evitar a união dentro dos pequenos grupos. Como eu falei, misturavam-se os grupos que eram rivais na época, na África, colocavam juntos, eles não conseguiam se comunicar, evitar a formação de lutadores ágeis, perigosos e insolentes, aquilo que eu falei, né? O corpo do negro era a sua própria arma, então você tinha que evitar toda e qualquer maneira de possibilidade de rebelião. Os praticantes escravos se machucavam e eram economicamente inviáveis. Além de tudo isso, ainda tinha, olha, se libera o samba, se libera a bebida, esses negros vão ficar inviáveis economicamente. No outro dia, eles não vão ter condições de trabalhar. Se eu deixo praticar a capoeira, para além de todas aquelas questões que eu falei, o autor nos aponta essa. Olha, o negro, se ele machuca, se ele quebra um pé, ele fica inviável, ele vai ficar 1, 2, 3 semanas se recuperando. Isso não pode. O negro é um instrumento da nossa força de trabalho, é um instrumento que move a economia do país.